Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal O Mundo e o Novo Normal. Eu sou o terapeuta holístico e oraculista Tony Santana e o assunto que nós vamos abordar hoje é a célebre frase: porque Deus quis assim. Será que Deus quis assim mesmo? Roda a vinheta. Estamos de volta, pessoal. E existe uma célebre frase usada em diversos casos que nós vivemos no dia a dia da gente, é a palavra porque Deus quis assim. Quando algo não dá certo, quando nos vemos numa situação de desconforto em que estamos às vezes de mãos atadas, sem poder agir, sem poder mudar aquela situação, quando estamos vivendo um fim de um relacionamento, uma amizade, uma separação em família, a célebre frase, porque Deus quis assim. Muitas vezes usamos também essa frase para nos acomodarmos e não tomarmos ações em relação aos outros. Como você vê muitos ricos que acham que as pessoas estão na pobreza porque Deus quis assim. Então essa é uma frase muito perigosa da gente usar. Você acha que Deus gostaria mesmo de ver você passando fome? Que Deus gosta de ver a sua tristeza? Que Deus gosta de ver você inconformado com algo? Sem que você consiga resolver esse problema e para acomodar o seu coração, o seu pensamento, você coloca a culpa em Deus e diz que foi Deus que quis assim? Nós temos que reavaliar o que Deus realmente quer para nós. Há muito tempo atrás, eu sempre lembro de passava na televisão entrevistas sobre a seca. E a fome está até voltando agora. Nós tivemos um período que o Brasil passou sem fome. Pelo menos não a segurança alimentar que nós estamos vivendo hoje. Então, uma vez uma senhora, ela devia ter os seus 10, 15 filhos. E o repórter perguntou para ela, mas por que a senhora tem tantos filhos? Ela falou, não posso deixar nenhum para trás. Fora os que eu perdi. Se eu estou com esses filhos é porque Deus quis assim. E isso, de certa forma, leva você ao raciocínio. Será que Deus queria que aquilo ali mesmo acontecesse? Que a pessoa se visse naquela situação de desespero, de miséria, de fome? Nós temos que lembrar de uma coisa simples. Todo o seu plano kármico, quem faz é você. Muitas das vezes são resgates kármicos. E a gente tem que entrar sempre nessa seara, o que é resgate kármico e o que é livre-arbítrio. A partir do momento que você escolhe descer e resgatar algo que você fez em outras vidas, você está tendo o livre-arbítrio de escolher. E quando você está na situação, você tem o livre-arbítrio de escolher se quer fazer o certo ou o errado. Um exemplo. Essa mulher, ela tinha seus 10, 15 filhos vivos, fora os que perdeu, mas ela não abandonou nenhum. Foi o livre-arbítrio, ela teve o livre-arbítrio de deixar todas as crianças para trás. Não, mas ela escolheu ficar e criar os seus filhos, mesmo com dificuldade. Quando nós vemos hoje aí pessoas riquíssimas, podiam estar fazendo a obra, podiam estar ajudando, e elas simplesmente jogam, depositam na conta de Deus, né? Ah, não, se aquelas pessoas estão daquele jeito foi porque Deus quis assim. Deus não quer ver ninguém feliz, não. Deus não quer ninguém ver triste. Deus não quer ver você frustrado. Então resolva sempre os seus problemas antes de culpar a Deus. Antes de atribuir a Deus uma responsabilidade que não é dele. Como dizia Chico Xavier, graças a Deus, Jesus nos olha com misericórdia. Porque se Deus nos olhasse com justiça, nós todos estaríamos em apuros. E com certeza, a misericórdia divina ela é gigantesca. Porque se nós formos olhar os nossos nosso passado e as coisas que nós já passamos em todas as encarnações, você não precisa ir muito longe, é só você olhar na sua vida atual. O cérebro, eu estou colhendo o que eu plantei? E as coisas que você fez aqui e que você não vai colher aqui, você vai colher em outras vidas ainda, porque seria um karma muito pesado para você absorver numa vida só. Mas que a lei do retorno ela é certa. Se não é nessa vida, na próxima, na outra, mais uma hora vai. Alguns espíritos, eles adiam muito a encarnação, porque eles sabem que eles têm
diversas coisas para resgatar. Mas conforme eles vão demorando, vai se acumulando e as encarnações vão sendo piores e piores e piores. Vai ter uma hora que quando a Terra começar o período de regeneração total, que é a partir de 2057, que começa, não quer dizer que em 2057 a Terra já vai estar uma maravilha, não. A partir dali realmente começa, as expiações saem, mas vão ter muitos indivíduos ainda que vão estar aqui necessitando melhorar. Agora, 70% dos espíritos que habitam aqui o nosso orbe vão ter que ser transferidos para outro orbe porque não vão estar em ressonância com a frequência que o planeta vai estar. Então a gente sempre tem que pensar que a mudança é sua. Você não pode depositar na responsabilidade de outro as coisas erradas que você faz, as suas frustrações na vida. Então pense bastante antes de falar essa frase, porque Deus quis assim. Deus quer que você lute, Deus quer que você vença, Deus quer que você evolua, Deus quer que você se torne um ser melhor. Então não vamos atribuir a Deus a responsabilidade das nossas frustrações, dos nossos erros na vida. Quando você ver algo que você pensar, Deus quis que fosse assim, sempre reflita se realmente é a incapacidade sua de resolver aquele determinado problema, de chamar a responsabilidade para si mesmo, ou se foi Deus que realmente quis assim. Tem fatos trágicos, porque como nós gostamos muito de depositar tudo que acontece de ruim na conta do outro, nós não assumimos a responsabilidade. Muitas pessoas não têm a noção, 60% da população, ela não é dispersa em relação à espiritualidade, em relação à fraternidade. Desses 40%, 24% da população ela é do bem, ela está do lado da fraternidade, e os outros 16%, elas agem realmente ou com maldade ou com o pé, entendeu? No caminho do mal. Essas pessoas não vão poder mais encarnar nesse órgão. Porque você tem que escolher. Tem coisas que você faz que constantemente o mal está te testando. Aquela famosa, só mais uma vez, todo mundo faz, ninguém está vendo. Então são várias. Eu vou fazer com ele o que ele fez comigo. Então muitas vezes o mal nos tenta para que a gente age da mesma maneira do outro. O outro tem sempre o benefício de errar, mas você tem sempre a obrigação de se policiar. Não é porque o outro faz que você tem que fazer. Você pode fazer, é uma escolha sua, mas não é bom para você. O bom é você ter a consciência de que você tem que fazer o certo, independente de toda a maldade, de toda a atrocidade que alguém tenha feito com você. Você nunca deve pagar na mesma moeda. Porque, olha Jesus ofereceu outra face. Nós vemos hoje que os cristãos hoje que estão aqui foram os mesmos que ajudaram a crucificar Jesus. Porque Jesus é um cara que falava de amor, Jesus é um cara que falava de igualdade, Jesus andava com quem andava à margem na sociedade, eram as prostitutas, os bandidos, Jesus convertia essas pessoas, eram leprosos, bêbados, entre outras mazelas da sociedade, que pelo clero era visto como escória. E não, Jesus ia lá, a misericórdia de Jesus ela era tão grande que ele mesmo ia lá. Como Jesus, o próprio Jesus não esperava, às vezes, as pessoas virem até ele. Jesus ia até as pessoas, com a passagem do leproso, entendeu? Jesus há 3 dias sem comer, Jesus quando ia colocar uma uva na boca, ele viu um rapaz deficiente se arrastando, Jesus colocou e foi lá até o rapaz. Levanta-te, anda e vai pregar. Então, se Jesus Cristo levantou e foi até o objetivo dele, por que nós não podemos fazer o mesmo? Nós temos que ter essa consciência que muitas das nossas frustrações são causadas por nós mesmos e a solução nós temos. Nós queremos adiar porque nós não gostamos de nos vitimizar. Você tem que levantar, você tem que correr atrás, você tem que ser forte. Quando você não tiver mais força, chama por Deus, conversa com Ele, conversa com a sua espiritualidade. Você não precisa de A, de B, de C. Você precisa conversar com Deus, conversar com você mesmo. Quanto tempo que você não conversa com você? Então não atribua ao outro jamais as situações que você coloca. Óbvio, existem exceções, existem situações na vida que você não tem o que fazer.
porque aquilo ali faz parte do teu crescimento. Existe uma das cartas do tarô que é a carta do enforcado, que ele está pendurado de cabeça para baixo, com as mãos amarradas. Ele não está numa situação de sofrimento, mas ele está numa situação que ele só pode observar. E muitas vezes acontece isso com a gente na vida. Então esse problema, você não vai descartar ele e esquecer. Você vai deixá-lo de lado, vai continuar seguindo a sua vida. Quando você tiver a capacidade psicológica, estrutural, acadêmica, técnica para resolver aquele determinado problema, você o traz de volta para a sua vida e resolve. O que não pode é você ficar murmurando e deixar aquilo para trás e falar, foi Deus que quis assim. Deus não quer nada de ruim para a gente. Deus quer que todos nós sejamos felizes. Isso aqui é uma passagem para a nossa evolução espiritual. Você tem noção de quantos milhares de orbes habitados, quantos espíritos evoluídos, quantos já passaram por onde nós estamos passando desde a criação do universo. Deus é a força matriz que criou tudo. E a partir daí, todos os espíritos vão evoluindo, até nós chegarmos a sermos seres angelicais. E você acha que esses seres, nós temos a figura aqui com o cristianismo de angelicais, porque esses espíritos são espíritos muito elevados, de épocas milhões e milhões de anos antes da gente. Então já erraram, já chegaram onde nós estamos, entendeu? E já se uniram, se anexaram ao todo maior. Então, sempre lembre disso. Quando você for pensar, porque Deus quis assim, pergunta, poxa, será que Deus gostaria que eu estivesse nesse sofrimento? Será que Deus quer isso para mim? E lembre-se, a teoria reencarnatória. Existem os senhores do karma. Quando você vai pedir para descer aqui para encarnar na Terra, nessa matéria aqui, você chega lá com a Bíblia de que tu quer resgatar. Os próprios senhores do karma conversam com os seus mentores, conversam com você. Vem cá, meu filho, você não vai conseguir fazer isso tudo aqui. Vamos diminuir isso aqui para 10%? Porque desses 10% você não vai fazer 10%. Mas se você conseguir fazer os 10% dos 10%, você está evoluindo. Já foi uma melhoria. Então, às vezes, muitas das coisas que nós estamos pagando hoje é a somatização de coisas que nós fizemos no passado. Nós temos reencarnações e reencarnações, entendeu? A numerologia, o tarô, tira como base 22 encarnações, entendeu? Por estadia. Então, que são os 22, né? Cartas lâminas do tarô. Então, é só você pensar. Será que Deus quer isso para mim? Quando você vem numa situação de desespero, não pense que Deus quer isso para você não, porque Deus não quer nada de mal para a gente. Deus é onipresente, onipotente, onisciente, mas Ele respeita o seu livre-arbítrio, tanto para o bem quanto para o mal. Só que, com as duas plantações, a colheita é sempre sua. E dê graças a Deus que Deus nos trata com a misericórdia, porque se nos tratasse com justiça, com certeza, né? Como na Umbanda, né? Quando você pede por Orixá Xangô, peça vitória sempre. Vitória, porque se você for pedir justiça, provavelmente você vai ser o primeiro a ser martelado. E o machado de Xangô é pesado. É igual quando as pessoas pedem vitória para algum, entendeu? Quando pedem vitória para Jesus, quando pedem vitória para lá. Porque se você for pedir para qualquer Deus que você cultue, você venere, entendeu? Peça vitória, não peça justiça não, porque você não sabe o que você fez no seu passado. Porque ele vai dizer, justiça. Se você fez isso, você tem que pagar por isso. Mas muitas vezes a justiça é feita de uma forma diluída. Entendeu? Não quer dizer que você matou uma pessoa na outra vida, que chegar aqui vão matar você, ou matar um filho, alguém, nada disso. Mas isso é diluído em trabalho excessivo. Certo? Então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Lembrando, galera, dá o like, compartilha aí, se inscreve no canal para que a gente possa estar fazendo essa mensagem chegar a mais pessoas. Eu sou o terapeuta holístico Tony Santana e foi um prazer estar com você. Até a próxima.